Olá, tudo bem? Eu sou José Botelho de Souza e hoje eu acordei um pouco. Aliás, eu sou assim, mas eu acordei pensando: puxa, hoje é domingo, hoje é dia 12 de março de 2023. Agora deve ser 8h25. O sino da matriz tá tilintando, como que chama quando o sino bate o sino? Vem os tambores. O que o sino está fazendo? É interessante, né? Está tilintar, não é tilintando. Eu sei o que o sino faz. Mas, enfim, está anunciando que tem cerimônia. E eu comecei a pensar no domingo, no primeiro dia da semana. Não como um dia cerimonialista, e não como um mero dia no calendário nosso, mas um belo dia na história do cristianismo e da humanidade. Porque no primeiro dia da semana, que eu não quero chamá-lo de Sunday, porque Sunday é o dia do sol, e o sol da minha liberdade é Cristo. Aliás, deve ser da nossa. O sol da nossa justiça é Cristo. Então, Sunday, o único Sunday que eu gosto é aquele sorvete e ainda tá fazendo merchandising de uma marca. Desculpa. E eu estava refletindo sobre não, eu estava refletindo sobre o primeiro dia da semana. Mas não é qualquer primeiro dia da semana, não é qualquer primeiro dia, mas aquele primeiro dia. Houve uma sexta-feira triste, houve um sábado solitário, mas houve um primeiro dia de esperança. Houve um primeiro dia de alegria, de regozijo. Houve um novo amanhecer naquele dia, que eu vou colocar entre aspas, domingo, que eu não tenho nada a ver com domingo. Acho que foi um imperador, um religioso. Eu quero me eximir de tudo quanto é coisa para não tirar Cristo do centro. Eu quero me eximir de toda figura, toda simbologia, de todo fetichismo, toda devaneio mental, para eu me fixar no dia da ressurreição de Jesus. Eu quero me ater a isso. Eu não quero nada, quero um domingo, eu quero um primeiro dia puro, limpo, de esperança, o raiar de uma nova era. Tem um cântico patriótico que canta: já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Sim, aquele primeiro dia da semana que raiou a liberdade para a humanidade. Então, raiou a liberdade no universo todo, no multiverso, no pluriverso, no metaverso. Raiou um primeiro dia. Um dia eu falo sobre pluriverso, multiverso e metaverso, tá bem? Então, já raiou a liberdade. Cristo ressuscitou. O túmulo ficou vazio. Os historiadores mais confiáveis acharam o túmulo vazio e sem restos mortais. E o que eu quero dizer é que esse primeiro dia é um dia em que todas as expectativas foram refeitas, todas as esperanças foram renovadas, todas as certezas foram evidenciadas. Eu creio que, pelo fato histórico, nem há necessidade de fé, porque a evidência prova a fé. Cristo vive, Cristo ressuscitou. Não precisa mais se tem evidências, não precisa de fé. Se tem os fatos, eu não preciso de provas. E Cristo vive. Eu quero falar para você que alimenta-se dessa esperança. Nutra em você esta verdade.
Olha, se você disser, mas é a história do pau oco. Não é porque tantos intelectuais que desmentem a outra infinidade maior que creem, não por mera fé, por mera crendice, mas creem por ter pesquisado, estudado, homens intelectuais e ainda com um nível de espiritualidade e seriedade com a humanidade muito alta. Não iriam brincar com você. Não, e pode ver que quem não crê e procura difamar esta mensagem, eles falam com desdém, com escárnio, com risadinha, com gracinha. Então eles perdem a propriedade de falar de algo que eles supõem, ou que eles passaram a crer agora. Mas você pode ver que os homens que falam a favor do primeiro dia da semana como ressurreição de Cristo, eles falam com seriedade, com coração, com convicção. Eles falam com certeza, com base. Eu não quero ser aqui uma pessoa leviana que só fica na base da emoção com você. Porque afinal, se você for num culto que só gera emoção, você está no lugar errado. Ali não chega a Deus, porque as nossas emoções são enganosas. Elas dependem de um pressuposto. Agora, quando você age com racionalidade, aí sim, porque Romanos 12 fala que o nosso culto tem que ser racional, tem que ser entendível. E você tem que estar ali compreendendo o que está acontecendo. Esta emoção baseada na palavra, esta emoção baseada nas verdades, esta emoção baseada nos fatos bíblicos, onde você deposita a tua fé, esperança, seriedade, esta emoção é a boa. Esta é a emoção verdadeira, porque passa pelo crivo da palavra. Não é meramente um discurso, mas é maximizadamente a emoção verdadeira que todo ser humano tem que sentir. E a emoção é, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso esperar o amanhã. Eu posso depositar confiança no amanhã. Eu não sei do amanhã, porque ninguém sabe do amanhã. Ninguém. Se alguém falar para você que seu futuro é isso, pode até falar como o Cazuza falou, seu futuro é duvidoso, porque é baseado nas suas ações de agora. Mas dizer o que vai acontecer amanhã, tchu. Então eu quero dizer para você, mas você pode fazer planos. Eu sei o que vai acontecer amanhã porque eu creio. Porque Jesus ressuscitou, eu posso fazer planos. Amanhã é o segundo dia da semana. Eu, particularmente, tenho que levantar cedo, tenho que ir para o trabalho, eu tenho compromissos. Vou preparar minhas aulas hoje. Por quê? Porque amanhã eu tenho que estar trabalhando. Então, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Tem uma passagem bíblica que fala, mas se Deus permitir. Sim, se Deus permitir. Porque o fim quem dá é Deus. Está escrito na palavra, acho que Provérbios 16, que nós fazemos os planos, mas quem dá o ponto final é Deus. E Deus nunca põe ponto final nos nossos planos. Por quê? Porque Jesus vive e ele vivendo, as coisas podem, aqui no plano terrestre, terreno, ele pode mudar. E preste atenção numa coisa. Um dia Deus resolveu pegar um tanto da eternidade e colocar limite de tempo. Ele decidiu, ele não se arrependeu de nada e mudou os planos. Ele decidiu. Ele é Deus, em Deuteronômio 32 por ali fala, eu firo e eu saro, eu mato, eu faço viver, porque eu sou o Senhor. Então não tem boca. Tem um poeta que cantou, contra a força de Deus não existe defesa. Então o que eu estou dizendo, ele é o Todo-Poderoso. E no primeiro dia também ele ressuscitou Jesus e Jesus vive sobremaneira, porque lá em Colossenses, no capítulo Colossenses, eu fechei a Bíblia. Tá aqui. Em Colossenses, no capítulo 4, não, no capítulo 2, no versículo 7. Antes, está falando de Jesus, tá? Que não julgou ser Deus. Jesus podia dar uma de gostosão e se falar, eu sou Deus, e aí? Mas ele não julgou com usurpação ser Deus.
Ele esvaziou de si mesmo, da possibilidade de agir aqui na terra como Deus. Sendo um homem, ele esvaziou, assumiu forma de servo. Foi ele que pegou o guardanapinho, pôs no braço e saiu servindo como um garçom. Ele serviu a Deus, por isso que ele te serviu. Ele serviu e serve, né? Serve para alguma coisa. Ele é o serviçal que serve. Só que tem um detalhe: se humilhou como figura humana até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, quer dizer, de forma incontestável e com todas as altitudes que possa existir, de uma forma completa, geral. Ele foi, porque a morte dele foi completa. Na morte dele, ele anulou Adão. Tudo que Adão fez foram desfeitas. Ele, como se ele tivesse rebobinado a fita e começado a escrever. Tanto é que ele prometeu para o ladrão levar o ladrão para a cruz, para o paraíso. Ele levou, falou: não, você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Eu vou te levar lá onde você era nada e vou te construir. Lá no paraíso, você vai estar comigo primeiro. No paraíso, onde eu vou refazer você todinho. Então quero que você venha para o reino agora. Então você vai sair dessa terra aqui, mas eu te levo para o paraíso e te faço de novo. E trouxe o ladrão, e agora o ladrão da cruz, que eu não sei o nome, tem uma tradição histórica que diz que chamava-se... Não vou arriscar. É um outro que acaba dizendo que tem esse nome. E aí o que acontece? Jesus, então, recebeu o nome que está acima de todos os nomes, porque o pecado, ele aniquilou o pecado de uma forma como diante de Deus não existe pecado. Quando Deus olha no mundo, através dos olhos dele, ele vê o mundo em pecado. Mas quando ele olha para o mundo através da visão de Jesus, ele só vê a igreja dele. Ele só vê aqueles que entregaram sua vida a Jesus. Veja bem, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção. Deus amou o mundo, permitiu a salvação a todos, mas somente os que creem. Somente os que creem. Nossa, mas está fazendo distinção? Não. Para se salvar, para adquirir salvação, para ser salvo, não. Mas para adquirir salvação depende de você. É para os que creem. É isso que eu quero dizer para você. Deus não faz distinção. Deus não quer esse ou aquele. Deus não tem preferidos. Para salvar todos, para adquirir salvação, só os que creem. Está em João 3,16. Todo mundo recita esse texto, mas para pensar. Por isso que muitos estão vivendo de qualquer jeito e achando que está dentro. Tem religião que está aí pregando lero-lero. Só que esquece dessa outra parte. Assim como nós fazemos planos, mas é Deus que dá o final, porque Deus pesa, Deus observa o coração, tá lá em Provérbios 16:1, tá? Então, é Deus que dá o final, mas preste atenção, eu faço um plano, Deus tem os dele. Então, o que eu quero dizer? A salvação está à disposição, mas só toma posse quem crê. E aí, no primeiro dia da semana, o que aconteceu? Essa salvação foi deliberada, foi concluída. Por quê? Porque se Cristo não ressuscita, é vã minha fé. Se Cristo não ressuscita, eu creio à toa. Como ele ressuscitou, e aqui com Filipenses, Paulo escreve para o povo de Filipe, os filipenses, o que acontece? E que como ele humilhou, que foi lá para baixo da morte, do pecado, conquistou a morte, trouxe e veio à luz novamente, porque o poder de Deus fez isso. E depois disso, Deus, no primeiro dia, ele ressuscitou e disse para os discípulos que ia aos céus. Você pode ler o Evangelho de João, capítulo 1,
14:1, como você pode ler João capítulo 16. O que acontece? Deus o exaltou acima de todo nome e debaixo, por causa desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, mas uma vez eu falei isso para um amigo meu, ele falou assim, mas até lá eu já morri. Não, os mortos vão ressuscitar, não vai escapar ninguém. Olha, da minha idade, do ano que nós estamos, 12 de março de 2023, se às 8h40 da manhã não nasceu nenhuma criança, ou a criança que nasceu agora no mundo, dessa criança para trás até Adão, todos vão ressuscitar para ver o Jesus Cristo voltar. E todos vão se ajoelhar diante dele, até essa criança que acabou de nascer. Até os seres celestiais vão se dobrar diante de Jesus, apesar deles já estarem cultuando Jesus. Então, o que eu quero dizer para você é que todo olho verá. Eu queria que você estivesse do lado de cima. Eu queria que você estivesse nas alturas, nas nuvens com ele fazendo isso. Porque os que creem vão estar ali. A igreja verdadeira de Cristo, a noiva, que ele chama de noiva, é aquele que quer ter uma comunhão conosco. Tal qual a noiva ansiosa espera pelo noivo. Tal qual o noivo ansioso, não de ansiedade, tá? Espera pela noiva. Ele quer que nós estejamos assim. E isso não é fanatismo, isso é amor demais. Isso aí não é loucura religiosa, é amor demais. E tem um poeta que diz, quando a gente gosta, a gente cuida. É o que ele faz. Eu me sinto cuidado, eu quero estar sempre ali juntinho. E eu queria que você tivesse esse sentimento, não de... Porque fanático, o ídolo precisa de um fã. E o fã, todo fã, ele não tem... ele não tem... Como que eu posso dizer? Ele não tem base nele mesmo. O idólatra, ele precisa de algo do ídolo para ele extravasar a sua alegria. Ele não tem autoafirmação. Ele não tem convicção própria, o idólatra. Aí ele vira fã, porque ele precisa de um ídolo. Agora, os cristãos em Cristo, eles não são fanáticos, porque eles não são fãs. Jesus não é ídolo. Jesus é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis, que deu a vida, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e tem o nome exaltado acima de todo o céu e toda a terra. Então, o que acontece agora? A gente costuma dizer, nós somos adoradores, porque o Senhor procura adoradores, não procura fanáticos. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Mas dentre os que falam que são adoradores, ele ainda vê aqueles que adoram espírito em verdade. Ele vai lá no íntimo da pessoa ver se a pessoa está falando verdade. Tem um cântico que eu estava cantando agora cedo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu estava sentindo uma comoção tão grande. E isso você pode sentir também, mas não foi. Eu não estou ouvindo canção nenhuma. Um dia cinzentado, nublado, fresquinho. E eu acordei motivado para poder falar com você, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O melhor dia da semana é o primeiro da semana, porque ele ressuscitou. Então eu vim motivado por isso. O meu coração cantava, dava vontade de cantar alto, mas aqui do meu lado tem criança que está dormindo. Tem o chefe da família que trabalha à noite. Isso deve ter chegado agora de manhã. Mas dava vontade de erguer o som no último, dava pra catar o violão e sair cantando. Porque eu festejo dentro de mim saber que Jesus morreu por mim e ressuscitou. Quando eu olho lá para trás, eu vejo a cruz de costa. Eu não estou lá em Jerusalém, de frente para a cruz. A cruz já ficou de costa para mim, porque eu imagino assim. Já adentrei ao reino. A porta é Cristo. Você tem que passar pela cruz para ir para o rumo à coroa.
E quando eu olho para trás, até mesmo o meu passado, esbarra na cruz de Cristo. E aí eu não me vejo, eu não vejo além ou depois, antes da cruz, eu não consigo ver. Foi algo que o primeiro dia da semana fez na minha vida. Eu consegui ver assim. Eu consigo, se eu olhar para uma tristeza, eu não consigo ficar triste, aborrecido. Toda vez que eu me aborreço, eu vou procurar no passado um momento alegre para eu me alegrar. Eu esbarro na cruz. E aí eu começo a cantar: foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então, quando eu penso numa coisa, quando eu fico triste, que eu tento buscar no passado um momento alegre para eu ressignificar a minha tristeza, eu esbarro na parte de trás da cruz. Não onde os pregos foram batidos, mas onde os pregos foram apontados. E eu só vejo as pontas do prego que varou a travessa. E quando eu olho lá que eu procuro alguém na cruz, eu não acho mais ninguém. Eu só vejo nem vejo o sangue da cruz, porque o sangue escorreu pela frente da cruz. Mas eu estou olhando a cruz por trás. Por quê? Eu quero olhar para frente. Quando eu fico triste, eu lembro porque ele vive, ele ressuscitou. E agora eu olho para o trono. Agora eu olho para o trono de glória. Lá onde está assentado o homem que Deus exaltou acima de todo nome, no qual todo joelho há de se dobrar e toda língua de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria que você refletisse mais sobre essa conversa. Eu não sei como terminar, porque tem muito assunto para falar sobre o primeiro dia. Eu não quero aqui contestar religiões que acham que é o sábado. Não tem problema. Só que eu entendo, eu vejo que foi no primeiro dia que patenteou a minha esperança. E não quero dizer, eu adoro o domingo porque é o dia do sol. Eu não, hoje nem tem sol, está escondido. O sol da minha justiça existe. Eu estou falando muito na primeira pessoa porque é difícil falar no plural. E eu ainda falar de uma coisa que eu estou sentindo, que você não está, que eu gostaria que você fosse embargado pelas verdades que estou dizendo, não pelo tom da minha emoção. Se você for ver bem, parece que nem estou emocionado, mas eu estou cheio de verdades que alimentam a minha vida para continuar, fazer planos para o futuro. Por quê? Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. E temor não há. Sai da sua deprê. Ele vive. Para de viver ansioso. Ele vive. Para de viver estressado. Ele vive. Para de acumular para o dia de hoje um monte de coisas e pensamentos ruins para te causar estresse. Sai disso. O futuro, eu não vejo a hora que chega. Sai da ansiedade. Ele vive. E ele morreu por você. Deus amou o mundo. Só falta você crer nele. Confiar absolutamente e descansar. E depressão? Eu olho lá para trás, eu vejo a cruz. Eu olho para frente e vejo a coroa, o trono. E agora, e se eu olho para o presente? No presente, caminhe, atitude, passo a passo, estica a perna. Aí não tem estresse, meu. Aí você fica suave. E minhas obrigações do dia a dia? Encare como se fosse uma brincadeira. Mas o meu chefe meteu a boca em mim. Ria. Mas eu não fiz nada, ele falou. Então ele é injusto. Mas eu fiz sim e deu ruim. Então assuma, ressignifica. Amanhã, não deixa o sol se pôr, né? Vai lá e conserta, chefe. Ontem eu perdi a boa. Vou prometer que não peco mais nisso. Vamos tocar o terror? Vamos. Vamos embora. Pronto. Por quê? Porque ele vive. Porque ele sonda o teu coração. Olha que suavidade é o evangelho. O cachorro do vizinho faz barulho e me atormenta. Vai conversar com o vizinho. Ô vizinho, como que nós podemos para cuidar do xodói? Por quê? Então. Você já percebeu qual o motivo que ele late tanto? É claro, não sabe falar. É claro. Só que administra o animal
cuide bem dele, atende a necessidade dele. Vamos lá, eu ajudo. E é isso que você tem que fazer. Manter a paz com todos. A Bíblia fala isso. Mas só para quem está em Cristo. Venha para Cristo, que você vai ver as coisas mudarem. E depois você vai buscar os frutos do Espírito. Porque o batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é quando você se convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o primeiro sinal de que você foi batizado no Espírito Santo. Tá. E depois do batismo, tem gente que gosta de buscar poder. O maior poder é você ser paciente num mundo turbulento. É você ter autodomínio, que a neurociência chama de controle emocional. É você saber considerar os outros melhor que você e maior. Frutos do Espírito, você quer poder de Deus, é na hora da temporal com raio caindo, você ter a paz para louvar junto com a natureza. É na hora que o cachorro do vizinho latir, você administrar e levar sua mente a um estado de paz para você poder continuar descansando mesmo com o cachorro latindo. É você ter benevolência. O maior poder que tem na Terra hoje é esse. Não é você ver expulsar um demônio, não. Uma vez os discípulos expulsaram o demônio, curou o enfermo, e curaram os enfermos, e fez cego andar, e fez cego andar, aleijado andar, cego enxergar, surdo ouvir, e chegaram para Jesus. Nossa, até os demônios nos submetem. Jesus falou, esquece isso aí. Alegra-se porque os teus nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a minha motivação. Essa é a minha motivação. E quando Jesus escreveu o meu nome no livro da vida, eu deixei de ser havaiense, eu deixei de ser paulistano, eu deixei de ser brasileiro, eu deixei de ser um homem universal. Agora eu sou um homem celestial. E não é por convicções próprias, porque ele ressuscitou no terceiro dia da morte. O sábado foi de choro e ranger de dentes. Aliás, a sexta-feira. O sábado foi de solidão e silêncio. Mas o primeiro dia, meu amado, minha amada, os clarins do céu estão tocando até hoje. Os tambores no céu estão rufando até hoje. Os sinos do céu, vocês têm? Não sei, a Bíblia não fala isso. As harpas no céu estão sendo executadas até hoje, e a Igreja de Cristo, aquela que passou por esse processo, ela está adorando ao Senhor em espírito e verdade. E é isso que eu quero deixar para você no primeiro dia da semana. No primeiro dia, hoje dia 12/3 do ano 2023, presta atenção. Onde já chegamos? Onde eu cheguei? Que eu nasci em 1960. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu quero que você leia João 16. Eu quero que você leia João 14. E reflita bem. Se sua Bíblia é versão Almeida atualizada, pegue também uma versão da linguagem de hoje. Ela não é tão poética. Ela é mais literária, mais técnica. Ela é mais atual a linguagem. E eu gosto da visão poética. E aí, aprecie a palavra e confie no Senhor. Feliz ressurreição de Cristo para você. Feliz vida nova para você. Feliz caminhar com Cristo para você. Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, com a sua família. E vamos tocar em frente. Forte abraço. E fui nessa. Tchau, tchau.